Pronto, pronto, olá para todo mundo, sejam bem-vindos, pessoal. Agora, começando aqui nossa aulão de matemática, revisão matemática para o Fases 2. Sejam todos bem-vindos, quem está assistindo a aula aqui comigo, que eu já cumprimentei, obrigado pela presença. Quem está aí acompanhando a Tropa do Careca no YouTube, vendo essa aula, a gravação dessa aula, espero poder ajudá-los nesta revisão final aqui, nessa preparação final para matemática no PASES 2, não só matemática, eu ia falar de PASES 2 como um todo, a prova que vocês vão fazer nesse final de semana. Tá bom? Tá certo? Para começar, antes de entrar no assunto que interessa aqui, um recado, quem está aqui comigo ao vivo, fiquem à vontade, de verdade, pessoal, só levantar a mãozinha, eu colocar aqui no chat direto, tiver qualquer dúvida, qualquer questão que vocês estejam querendo saber, sobre matemática, da matéria que a gente vai ver hoje, revisar hoje, ou do PASES mesmo, se eu souber, eu vou tentar ajudá-los. Então, fiquem à vontade, tá bom? É uma conversa, é uma revisão em forma de conversa aqui, nem tem hora para acabar, não. Tentar ser mais breve possível para todo mundo poder descansar. Mas a gente vai aqui até quando vocês tiverem dúvida, até quando for necessário. Beleza? Vamos começar aqui. Primeiramente, só para me apresentar aqui de forma bem rápida. Meu nome é Renato, sou professor de matemática há bons anos. Eu sou de Porteirinha, norte de Minas, vim para Viçosa para estudar aqui na UFV. Na minha época, tinha PAS, mas eu não fiz PAS. Eu fiz o vestibular tradicional da UFV ainda, nem era SISU, Enem ainda, foi em 2009. Foi dos últimos anos do vestibular tradicional. Vim para Viçosa em 2010. Moro aqui desde então, né? Me formei, voltei para minha cidade um tempinho, depois voltei para cá. Sou casado aqui em Viçosa, moro aqui já há bons anos. Sou pai da Manu, da Celina e do Pedro. O Pedrinho vai nascer em início do ano que vem, se Deus quiser. E para quem quiser me conhecer melhor, me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, na verdade, né? Exatas com Renato, podem me seguir lá, fiquem à vontade, tá bom? Exatas com Renato. Eu uso o Instagram justamente para manter contato com meus alunos de todos os lugares, né, online e presencial que eu atuo. Então, tento passar informações, dicas por lá também, @exatas com Renato, podem me seguir, fiquem à vontade, mandar um salve, um oi lá também. E sou irmão, parceiro do professor Paulo há muito tempo, há muitos anos mesmo, desde antes da gente aí estar profissionalmente na carreira de professor, e entrei então para a Tropa do Careca. Eu postei essa foto no final de semana porque eu estava oficialmente entrando para a Tropa. Alguns acreditaram que eu tinha feito essa, né, entrada para a Tropa em todos os sentidos, mas não, era só um efeito de IA mesmo, porque o cabelo ainda resta, então a gente vai cultivar com manter aí enquanto a gente tem, dá valor, né? Estou aqui para falar de PASES, pessoal. Eu trabalho com seriados já há algum tempo, PISME, SASE e outros vestibulares também, Enem principalmente, né? Colônia aqui em Viçosa. Mas o PASES, agora com essa volta do PASES, está tudo muito obscuro, digamos assim. Porque, para quem me conhece, eu, eu gosto de trabalhar, de orientar os meus alunos, os estudantes, de acordo com a prova, baseada em estatísticas, né? Sou professor de matemática, gosto muito de estatística, e baseado no que a gente tem de informações, para não tirar nada do sovaco, para não inventar nada, para não tentar adivinhar nada, né? Mas baseado em dados mesmo. Para o PASES, a gente fica um pouco às cegas em relação a isso, porque vai ser a primeira vez do PASES 2, desse novo PASES 2. Porém, baseado também em estatísticas, baseado no que a gente sabe da Sebrasp, que é a banca que realiza, né, para a UFV o PASES. No histórico da UFV também, eu trago para vocês as minhas impressões a respeito dessa prova. Mas antes disso, acho que não é novidade para ninguém, já que vocês estão já na segunda etapa, mas vou falar aqui brevemente sobre a prova do PASES 2, caso tenha alguém mais perdidão aí ainda, não tem problema, há tempo de situar ainda, contextualizar, e por que isso é importante? Eu digo que bons guerreiros conhecem o campo de batalha, então quando vai fazer qualquer prova, é importante que vocês conheçam a prova, né? A distribuição de questões, como que as questões são,
o que costuma ser cobrado, de que forma costuma ser cobrado. No caso do PAS, é um seriado, então como que é a distribuição de pontuação? Acredito que todo mundo está por dentro disso. Se tiver qualquer dúvida, pode falar aí também. Trouxe aqui nessa página, só antes de entrar em matemática como um todo, informações gerais a respeito dessa segunda etapa. Vocês fazem parte do triênio 2004, 2024, 2026, portanto, as regras para vocês se aplicam, podem ser diferentes das regras de quem está no edital de agora, por exemplo. A distribuição de pontuação é 25% na primeira etapa, então a nota que vocês tiraram na primeira etapa vale 25%, né? Vocês podiam tirar até 25% do total. Nessa segunda etapa já vale mais, já vale 35% do total. E a próxima etapa, que é o Enem, do ano que vem, vai valer 40%. Aí a Laiane tem uma dúvida ali muito boa, como funciona a nota final, juntando com o Enem. Ô Laiane, cada nota é calculada assim, ó. Deixa eu só mostrar para vocês, de cálculo eu entendo. Cada prova vale 50 pontos, né? A prova da primeira e da segunda etapa. E como que funciona esses 50 pontos? Já vou chegar na parte do Enem, tá? Esses 50 pontos é a forma mais simples do mundo, né? Não é igual ao Enem, tem TRI, uma confusão. Não. É assim, são 50 questões, cada uma vale um ponto. Acertou, ganhou um ponto. Errou, zero. Não ganhou aquele ponto. Pronto. Então, vale 50 pontos a prova. Nesses 50 pontos, a sua nota é calculada assim, ó. Isso aqui é a soma dos seus acertos. Por exemplo, você acertou 30 pontos. É calculado assim, 30 sobre 50 vezes 100. Ou seja, é calculado em porcentagem. Isso aqui é cálculo de porcentagem. Depois, isso aqui é multiplicado por 0,35, porque o máximo que você pode chegar é em 35%, em 0,35% da nota geral, né? Então, por isso que fala que vale 35% da nota. Então, vamos supor uma pessoa que acertar 30 pontos, acertar 30 questões nessa etapa 2, vai fazer o cálculo aqui, ó, de 30 sobre 50 vezes 100, a pessoa vai ficar, portanto, com 60%, da nota, vai multiplicar por 0,35. Então, vai tirar aqui 0,35 vezes 60%, né? Vai ficar aí com 3,5 vezes 6, 7 vezes 21. Vai ficar com 0,21. Vai ficar com 0,21. Vai somar com que, ou então 21%. Vai somar com o que a pessoa tirou na primeira etapa e vai somar depois com a terceira etapa. Aí a terceira etapa é meio diferentão. Porque a terceira etapa, como não tem uma prova específica, a terceira etapa é o Enem. Aí no Enem vai funcionar assim. Eles vão pegar as notas de vocês, calculada pela TRI lá, quando sai a nota mesmo, assim, normal do Enem. Vai somar as notas das 5 áreas, né? Redação, linguagens, matemática, natureza e humanas. Vai fazer uma média, dividir por 5, vai contar essa nota aí multiplicado por 0,40. Então, é como se o mesmo cálculo que é feito aqui, só que o Enem, teoricamente, vai até 1.000, né? Então, vai ser feita essa média aí, considerando 1.000 como o máximo, e depois multiplicar por 0,40. Belezinha? Então, é mais ou menos assim, mas não, exatamente assim que vai ser feito o cálculo. No final, vai somar as 3 notas, a nota que ficou considerando que o máximo é 25%, a nota que você ficou na primeira etapa, considerando que o máximo é 35%, a nota que você tirou na segunda etapa, e considerando que o máximo é 40%, a nota que você tirou na média do Enem, multiplicado por 0,40. Somando essas 3, vai ser a nota final de todo mundo, vai ser feito o ranking de notas assim, aí vai ser a questão depende do curso, né, que a pessoa vai concorrer e etc. Nessa etapa 2, deu para entender, Laiane? De boa, né? Pessoal, vocês podem ir confirmando. Beleza, belezinha, Laiane. Vocês podem ir confirmando com joinha para mim se está entendendo, tá bom? Pode usando os emojizinhos aí à vontade. Ou pode escrever no chat também, fiquem à vontade, quem está aqui, né? Quem estiver assistindo a gravação, pode mandar lá no Instagram, Exatas com Renato, do próprio Careca também, que a gente vai ajudar vocês. A prova de conhecimentos dessa etapa são 14 questões de linguagens, 12 questões de ciências humanas, 12 questões de matemática e 12 questões de ciência da natureza.
Então, vamos falar agora da prova de matemática. O que é que cai na prova de matemática? Então, necessariamente é mais fácil entrar pelo PAS do que pelo SISU? Olavo, boa pergunta. Necessariamente, assim, como se fosse uma conclusão matemática, não. Mas muito, muito, muito provavelmente sim. Mas eu já vou explicar, porque necessariamente não. Porque é o seguinte, vocês já estão na etapa 2 do PASES. Então, ano que vem, se vão fazer a etapa 3, que no caso é fazer a prova do Enem, vai ser somado essas notas e você só vai concorrer com quem fez a etapa 1 em 2024, etapa 2 em 2025 e etapa 3 em 2026. Então, você concorre só com essas pessoas. Então, é um grupo limitado de pessoas que estão competindo com você, certo? E tem um fato ainda, a pessoa pode ter feito a etapa 1 e largado para lá, nem ter feito a etapa 2, enfim. Uns desistem pelo caminho. Talvez foi mal na primeira etapa e já desistiu, o que é uma bobeira, né? Que dá para recuperar ainda, as outras etapas valem mais. Enfim. Então, Olavo, vocês que estão na etapa 2, ano que vem, vocês só concorrem com quem fez a etapa 1 em 2024, 2 em 2025 e 3 em 2026. Alguém que em 2026 pensa assim, nossa, eu quero concorrer pelo PAS, não pode, não tem jeito, vai ter que fazer etapa 1, etapa 2, etc. Beleza? Então, primeiramente, a gente tem que entender que vocês concorrem com um grupo limitado. Já no SISU, por exemplo, o SISU do ano que vem, qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode jogar para o SISU na UFV. A pessoa pode resolver fazer isso ano que vem. O número de pessoas que costumam tentar SISU, tentar o UFV pelo SISU é muito maior do que o número que começou a fazer PAS ano passado, principalmente em cursos mais concorridos. É lógico que há uma baixa procura ultimamente, nos últimos anos de cursos, de alguns cursos, né, digamos assim, pelo SISU, em qualquer universidade, na UFV também. Mas cursos de alta concorrência, o que são cursos de alta concorrência na UFV? Medicina, obviamente, direito, engenharia, ciência e computação, enfim, e esses cursos são muito mais concorridos pelo SISU. E por que eu respondi para o Olavo que não necessariamente? Vamos supor, né, é bem improvável, vamos supor que por algum motivo no SISU do ano que vem o pessoal não resolva jogar em outros lugares, não joga do FV. Como não aconteceu, eu não tenho como cravar, mas é muito, muito provável que a concorrência para o PAS vai ser muito menor, e não é pouco menor, não, vai ser muito menor. A pergunta do Miguel, eu vou responder já para a Paula e para a Vitória, mas a pergunta do Miguel, Miguel, eu vou ficar te devendo. Mas eu vou tentar, vou dar uma olhadinha depois se eles divulgaram isso. Eu não sei se tem, porque como é a Sebrasca é chata pra caramba em divulgar esses dados. Eu vou procurar depois se tem, mas eu não sei te falar. Assim, não vi essa informação antes, para falar a verdade. Eles divulgaram? Então, se eles divulgaram, dá para ter uma noção. Então, assim, mas o que importa para vocês é do ano passado mesmo. Então, assim, é óbvio que vai ser, pode ser que diminuiu, porque aumentar não vai, porque no caso, vocês tiveram a grande vantagem de ser a primeira turma, entre aspas, de concorrentes. Então, se a pessoa que fez ano passado, não tem ninguém que vai querer entrar no meio do caminho, pegar o bonde andando. Pode ter acontecido de alguns terem desistido e não terem inscrito para a segunda. Mas se saiu ano passado, não tem essa informação. Vocês podem dar. Desiste bastante. Então você pode dar uma bugada aí. Eu vou fazer isso também depois, ô Miguel. Qualquer coisa eu mando no grupo lá, se eu encontrar essa informação. Deve ter sim. Respondendo aqui as outras perguntas, se eu tiver uma média de 700 no Enem na etapa 3, seria 40% de 700? Aí, o Paola, na verdade, não. Na verdade, seria. Cadê? Deixa eu até pegar o edital aqui agora mesmo. Seria como se fosse 40% de 70%, porque eles ajustam a nota da terceira etapa para como se valesse 100 ao invés de 1.000, deu para entender? Porque senão ficaria muito desequilibrado. Deu para entender? Se a média é 700, em porcentagem, 700 em 1.000 vale 70, né? Então, eles ajustam para porcentagem, como se fosse assim. Beleza? Cadê? Se eu tirei mais da metade da etapa 1,
vai ficar mais fácil tirar nota nessas outras duas etapas. Ficar mais fácil tirar nota nas outras etapas, são etapas, digamos assim, independentes, né? Não vai interferir na sua nota de agora, mas, obviamente, vai interferir na sua soma, né? Vai somar a nota da primeira etapa com essa. Então, por exemplo, você tirou nota boa na primeira etapa, na hora de somar, você já está na frente dos outros, entre aspas, né? Vamos supor que você está, realmente, sua nota na primeira etapa foi acima da maioria, deu para entender? Então, você já está na frente, é uma soma mesmo. Assim, a nota que você tirou na primeira etapa não interfere diretamente na nota da segunda, mas vai ser somada. Interfere na soma, obviamente, na hora de somar as duas. Show de bola, pessoal? Maravilha. Mais alguma dúvida? Se tiver aí sobre o PASES e notas e tal, pode mandar aí que eu ajudo vocês. Agora vamos entrar aqui, pode mandando aí ao longo da aula também, a gente vai falando sobre isso. Agora eu vou mandar aqui, eu vou falar aqui sobre a prova de matemática. Pessoal, eu posso dizer com alegria, com orgulho e sem medo de errar, que eu não sou especialista na prova do PAS, até porque a prova está começando agora, não tem como ter um especialista na prova do PAS. Pretendo ser, estamos aí nesse caminho. O Paulo, né, o Prof. Careca e a galera aí estão querendo trilhar esse caminho de acompanhar bem o PAS nesses primeiros anos. Mas eu posso dizer para vocês que eu sou especialista em preparação para provas como conhecedor de editais e de conteúdos programáticos. Qualquer prova que eu acompanhe os alunos, que eu pego para os estudantes para acompanhar, eu gosto de conhecer a fundo o funcionamento da prova, o edital, qual que é o conteúdo programático, como que eles costumam cobrar nas provas anteriores, porque é só assim que a gente, entre aspas, né, vai conseguir adivinhar como vai ser as próximas provas. Não é adivinhação, estudando mesmo como que é a banca, como que eles costumam cobrar e etc. Eu faço isso, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, das minhas especialidades em relação à preparação para a prova. Eu gosto de matemática, gosto muito de fazer isso estatisticamente, fazer levantamento, tabelar, gráficos, como o que costuma cair mais, enfim. Quem me conhece aí de preparação para Colune e PISME e Enem também, sabe que eu faço assim. E aí, no PASES, aí eu me deparo com um desafio no PASES, e vocês também. Para o PASES 2, principalmente, porque é a primeira vez que vai ter esse PASES 2. Ah, professor, mas tinha PASES 2 antigamente. É uma banca completamente diferente, é uma realidade completamente diferente, são tempos diferentes também, e editais diferentes. Então, não dá para tomar como base o PASES antigo. Eu até tentei tomar como base olhando as provas, pensando assim, a UFV é uma universidade tradicional, pode ser que a UFV solicitou a Sebrasp que fizesse questões nessa pegada historicamente conhecida da UFV. Mas não é uma certeza, porque vai ser a primeira vez no PASES 2. Eu pensei isso baseado no PASES 1, que caiu muito, vocês fizeram a prova, vocês sabem, caiu muito funções, caiu muito gráfico de função, coisa que antigamente a UFV gostava muito de cobrar. Por isso que eu fiquei com isso na cabeça. Mas mesmo assim, não dá para ter certeza, não. Uma coisa que a gente tem em mãos, assim, o conteúdo programático, que foi liberado no edital, que é esse que está na tela aí, que vocês estão vendo. O que a gente pode perceber em matemática nesse conteúdo programático? Pessoal, confirma para mim, alguém aqui além de vocês faz algum outro seriado além do PASES? Faz PISME ou SASE ou... SASE não, vai começar agora. Mas PISME ou SASE, vocês estão fazendo? Algum de vocês faz? PISME. Já fez PASE, beleza, belezinha. Faz PISME, show de bola, verdade, sabe? O que acontece? Pessoal, não repara não, tá? O choro é Manu ali, tá? Arrumou uma birra ali ao vivo. A Júlia também faz PISME, show. O que acontece, pessoal? Não sei, se vocês fazem PISME, PAS e tal, vocês notaram que o conteúdo programático, se vocês estudaram pelo conteúdo programático e tal, é totalmente diferente. Isso arrasa a gente. É ruim isso aí. Porque se fosse para pensar assim, nível módulo 2, conteúdo de segundo ano, ensino médio, deveria ser mais próximo, ou igual, né, ou parecido. Mas o PASES colocou no conteúdo programático tópicos
totalmente, quando eu digo totalmente, é totalmente mesmo. Não tem nada que coincide, nada com o PISM 2, por exemplo. Tem conteúdos do PISM que é 1, tem conteúdos do PISM 3, mas do 2 não caiu nada. E aí arrasou, para quem vai preparar pelos dois simultaneamente, ficou ruim. Então, para professor também, para acompanhar aí, ficou ruim também. Então, por exemplo, quando eu vi esse conteúdo do programa de paz, eu falei, o que é isso? Que não foi parecido com o SASE. Aliás, pareceu com o SASE, teve alguns tópicos parecidos. É com PAS, ou Miguel, desculpa, eu não cheguei a olhar quantos foram parecidos, mas para o PISM totalmente diferente. E aí, o que a gente pode notar, né? A impressão que me passou, aí sendo sincero, impressão mesmo, tá? Não é informação, não. É que eles fizeram esse conteúdo programático. Ou fizeram para justamente para evitar que as pessoas, para atrapalhar, para que as pessoas pudessem focar só na UFV e não aproveitassem a mesma matéria para estudar para outros seriados. Ou, segunda opção, e não descarta essa segunda opção, ou fizeram esse conteúdo programático meio às pressas, de qualquer jeito. Conflitando informação aí da UFV e da Sebrasp, enfim. Porque foi um conteúdo programático estranho, mas é o que a gente tem. E se esse é o conteúdo programático, a prova vai ter que ter necessariamente questões desses assuntos. Ah, será que pode cair alguma coisa fora? Não pode. Se cair, a gente pode entrar com recurso de anulação, porque se no conteúdo programático é esse, eles não podem cobrar algo fora disso. Beleza? Pode cobrar elementos que foram cobrados no PASES 1, assim, é, por exemplo, em juros compostos, tem alguma coisa que precisa usar log, por exemplo, para resolver? Aí pode, né? Que espera-se que quem está na segunda etapa já passou pela primeira. Espera-se não, tem que ter passado pela primeira. Mas agora, questões que envolvem assuntos que não estão aí eles não podem cobrar. Então, é isso que a gente tem em mãos. Então, a nossa revisão aqui de matemática vai ser com base nesse conteúdo programático. Eu acredito que eu separei aqui 7 tópicos dentro desse conteúdo e coloquei aqui uma questãozinha de cada nesse meu material de revisão. Ó, questão revisional 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E a gente vai resolver, assim, vou tentar resolver todas, se não der tempo, eu vou mandar o material, de qualquer maneira, pessoal, vou mandar esse material para vocês lá no grupo, e aí vocês podem tentar resolver as outras, e depois eu compartilho o gabarito, enfim, amanhã, no caso, né, que é a última revisão, já está na véspera da prova, isso aqui é mais. Eu não quero aqui derramar conteúdo em vocês, porque está na véspera da prova. Aqui é mais para lapidar os tópicos importantes, e também revisar, relembrar algumas coisas, fazer uma coisa que eu chamo de checklist de revisão. Quem me conhece também já está acostumado, quem não conhece, me acompanhe, conheça os checklists de revisão, é quando eu pego na revisão uma lista de tópicos que estão no conteúdo programático, que tem boas chances de cair na prova, e que você vai fazendo um checklist, assim, não, esse aqui eu estou de boa. Esse aqui eu estou tranquilo, também estudei. Esse aqui eu não estou sabendo, não. Será que dá tempo de dar uma risadinha? Ou então, esse aqui eu estudei, mas já esqueci. Vou lembrar aqui os principais tópicos. É um checklist para ser mais de consciência mesmo, para você se sentir tranquilo, estou preparado. É o checklist de revisão. Então, mais, hoje a gente vai trabalhar isso, vai fazer uma questãozinha de cada. O grupo, o Olavo, tá no Instagram, tá no link da bio lá do Careca, e quem não está no grupo ainda, ou entra pelo link da bio lá, ou manda um salve lá para mim no Instagram, para mim mesmo, ou para o Paulo, que aí a gente coloca no grupo, tá bom? Eu mando o link para vocês entrarem, o grupo é aberto, é o grupo onde a gente compartilha os materiais e esses links desses aulões que a gente está fazendo, tá bom? Essa semana a gente está fazendo aqui aulão de revisão, não teve um curso, não teve nada ao longo do ano, teve algumas aulas que o Paulo, com muito empenho mesmo, né, organizou aí para tentar ajudar a galera que estava preparando e convidou a gente para acompanhá-lo nessa semana de revisão. Ele até pediu, né, para o pessoal não sair do grupo, porque a gente vai continuar pensando em conteúdos para o ano que vem também. E, inclusive, pessoal, até para a semana que vem, quando sair gabarito e tal, para a gente pensar se precisar fazer algum recurso, a gente pode ajudar vocês. De boa. E para o ano que vem,
Ô, Paola, não sei de verdade, é, é, não sei te dizer. Porque, assim, a nossa ideia, eu vou ser sincero para você, está gravado isso aqui também, está no YouTube. A nossa ideia é, é é assumir aqui a ideia do PAS, ainda mais a gente que mora aqui pertinho na UFV, de nos tornar especialistas no PASES mesmo, né? Entender bem como funciona, poder ajudar os estudantes e, quem sabe, montar um curso, abrir uma turma ano que vem, ou quem sabe, pelo menos alguns conteúdos para auxiliar, seja em material ou em aula, ou enfim, a gente pensa assim nessa hipótese, mas não tem nada certo ainda, tá bom? Aí, principalmente, vocês têm que ver com o meu querido, eu falo por ele que a gente é bem irmão mesmo, sabe? Eu não ligo, não. Mas é o Paulo que está mesmo à frente desse projeto. Eu estou auxiliando ele, né, no que dá para ajudar, mas aí é a tropa do careca mesmo, e eu não me tornei careca de fato ainda. Mas quem sabe, a gente até conversou sobre isso, já está avaliando as hipóteses, tomara que, de alguma forma, a gente consiga colaborar com vocês, ou com quem está chegando aí no PASES 1 e 2, ano que vem também. Ano que vem, no caso, para vocês, aí por isso que essa é a prova que o intuito não é de. O intuito primeiro aqui é ajudar vocês e para nós também a gente melhorar enquanto professores que dominam aí o que o PASES cobra. Porque no caso de vocês ano que vem, a preparação de vocês é pelo Enem, né? Mesmo. A gente pode ajudar também. Eu, por exemplo, tenho vasta experiência em Enem. Mas, enfim, exatamente. Todos nós juntos somos os ratinhos do laboratório. Exatamente isso. Exatamente isso. Nós, professores e vocês. Porque é uma experiência de fato. Na verdade, o PAS está sendo uma experiência, né? Então, está todo mundo aí nessa como cobaia. Enfim, mas obrigado, Paola. Eu fiquei feliz com você, o fato de você estar gostando e o apoio também, tá? A gente conta com vocês aí para tudo, caso qualquer coisa que a gente decida fazer. Inclusive, primeiramente, a ideia, né, a contrapartida, pelo menos para mim, assim, falar, não, quero que mais alunos, conhecer mais alunos, que mais alunos me conheçam, né? Conheçam o meu trabalho, para a gente poder pensar em formas de ajudar futuramente. Agora mesmo, é só fazer a revisão zona mesmo, e se vocês me mandarem mensagem, algum de vocês, ou alguns, semana que vem, falando assim, ó, caiu alguma coisa, que aquela aula ajudou, nossa, eu vou ficar feliz demais, de verdade. Eu falo assim, nossa, caramba, que beleza, assim, né? Tava tudo muito obscuro, meio às cegas, a gente conseguiu auxiliar em alguma resolução, em algumas questões, ou pelo menos no entendimento da prova. Beleza, pessoal, vamos para a prática aqui? O que acontece? Esse é o conteúdo programático, certo? Aí eu vou passar por alguns pontos aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui um marca-texto. Vamos lá. Primeiramente, primeiro conteúdo que tem aqui, matrizes, certo? Vou apagar, vou só destacar aqui o título, né? Matrizes e determinantes. Então, primeiro conteúdo aqui, matriz determinante. E eu vou linkar aqui logo com sistemas de equações lineares. Beleza. Esse conteúdo, pessoal, para quem se prepara aí para outros vestibulares, é um conteúdo, principalmente a parte matriz determinante, é um conteúdo chato. Por quê? Porque não costuma cair em todos. No Enem, por exemplo, é uma matéria que não. É um conteúdo que cai pouco no Enem. A parte de sistemas pode cair algum probleminha envolvendo sistemas, mas a parte mais algébrica, né, de pegar um sistema e resolver, fazer a solução matricial, calcular determinante, não é algo que o pessoal costuma, né, que não é algo que cai no Enem, então o pessoal não costuma preparar. Então, assim, não é matéria de Enem. Então, para quem está acostumado a estudar para o Enem, isso aí é um assunto, fala assim, caramba, se cair lá, eu não vou saber. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que o, de forma geral, não é tão não é tão complicado assim. Eu não vou conseguir dar uma aula desses tópicos para vocês hoje, uma aula assim de teoria e tudo mais, mas a gente vai resolver questõezinhas aqui que pode dar uma luz para quem não está dominando ainda. E olha, o Miguel estudou na escola, e é assunto escolar, né? Então, querendo ou não, é,
Você deve ter uma noção, pelo menos, assim. Determinante, pelo nome, não lembro. Determinante é um resultado, né? Um número associado a cada matriz. A matriz tem que ser quadrada e aquele esqueminha de multiplicar as diagonais, sabe? Aquilo que é determinante. Esse é na 2 por 2. É só multiplicar as diagonais, a principal, subtrair a outra diagonal, multiplica um pelo outro. É, e, determinante 3 por 3 tem um esqueminha de repetir as duas primeiras colunas, multiplicar as três diagonais principais, subtrair as três que estão subindo. E para a matriz 4 por 4 eu acho mais improvável cair, mas pode ser que apareça. Aí tem os métodos mais elevados, mais difíceis também para resolver. Matriz, em geral, é como se fosse uma tabela, né? A gente vai fazer uma questão de matriz aqui, como está falando aí. O que você tem que saber de matriz? O que é, os tipos, como que iguala e, principalmente, aqui, operações com matriz. Soma, subtração, multiplicação, etc. Repara que não fala nada de matriz inversa, que é algo mais complicadinho, então não tem matriz inversa, tem matriz transposta. Eu acho, pessoal, que o que mais pode aparecer aqui de matriz é operações com matrizes e equação matricial, que é resolver a equaçãozinha usando a matriz. Eu vou resolver aqui com vocês algumas questões, uma questão de cada, pelo menos, aqui agora. Determinante, como eu falei, é o resultado, né? E sistemas de equações, resolução para escalonamento e métodos gráficos. Tem o sistema 2 por 2. Exatamente, Paola. Transposta é virar a linha para a coluna e vice-versa. Isso mesmo. Exatamente. O sistema de equação é quando você tem mais de uma equação para achar mais de uma incógnita. Então, pode ser um sistema 2 por 2, que ô, Yasmin, vou mandar esses aqui. Assim, eu pretendo fazer todos e mandar já o material da aula já resolvido lá. Se eu não conseguir fazer todos, vou mandar esses que eu separei para vocês darem uma olhada lá e tentarem fazer. Não são muitos e de propósito, porque eu acho que, assim, eu não quero, como eu falei, encher vocês de conteúdo lá na sexta, véspera de prova. É mais como revisão mesmo. Senão eu faria uma lista maior para vocês praticarem mais. Voltando aqui, sistemas. Tem o sistema 2 por 2, que é aquele que tem x e y, né, geralmente, ou outras letras, duas equações para achar dois resultados, né, dois valores, achar duas incógnitas. Dá para resolver por substituição, por adição, e tem a resolução gráfica também, né, uma reta para cada, onde elas se encontram. E tem o sistema 3 por 3, que alguém comentou aí que tem dificuldade. Do 3 por 3, no caso, seria achar com três equações, achar três incógnitas. Dá para fazer por escalonamento, vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco. Dá para resolver por substituição, que aí vira um escalonamento também, vai substituindo uma na outra. E tem como resolver sistemas, pessoal, usando matrizes, usando determinante de matriz. Aí eu vou mostrar isso também daqui a pouquinho. Olavo, eu acho que assim, no máximo 22, para ninguém ficar muito cansado. Vocês emendaram aí, para não ficar muito cansado, no máximo 22. Talvez a gente consiga até terminar antes, assim, a gente conseguir resolver as questões e não ficar muito cansado aqui. Tá bom? Mas por aí, até umas 9h30, 9h45, 10, tá bom? Ou enquanto vocês tiverem dúvida e eu não estiver morto. Dá para resolver equação por determinante de matriz. Boa, boa, bora lá. Como eu falei com vocês, vou mostrar aqui também. Nem todo sistema tem solução. Tem sistema que tem a solução certinha, né? Que a gente chama de sistema possível determinado. Tem o sistema que tem infinitas soluções, é o possível indeterminado. E tem o sistema impossível, que não tem solução. Não tem como achar solução. Aí eu vou mostrar para vocês como discernir um do outro daqui a pouquinho. Isso é importante saber também. No gráfico, o sistema. Eu vou mostrar daqui a pouco, é melhor. Vou passar para a próxima página. O que mais que a gente tem aqui, pessoal? Então, a primeira área de conteúdo aí é matriz, determinante e sistema. A segunda área, deixa eu trocar aqui para verdinho. A segunda área é matemática financeira. Em matemática financeira, eu destacaria aqui juros simples e juros compostos, porcentagem em geral, né?
taxas socioeconômicas, IDH, inflação, eu não sei sobre isso e tal, IDH é um negócio da geografia, o Careca que vai ajudar. Provavelmente essa parte, se aparecer alguma questão que envolve taxas socioeconômicas, etc., vai ter um gráfico, uma tabela, um texto para servir de base para a gente lidar com as questões. Inclusive, falando um pouquinho aqui, só um parênteses que eu esqueci de comentar, sobre a Sebrasp, né? Quando eu disse que a Sebrasp é quem realiza, né? Quem faz a prova, né? Do PASES, aí alguém pode pensar assim, uai, então a gente pode pegar as provas do PASES, né? De outros anos, para servir como base. Desculpa, do PASES não, da Sebrasp, para servir como base. Mas sabe qual é o problema? A Sebrasp, ela faz muitos concursos públicos, né? É uma banca até famosa de ter questões difíceis em concursos, questões de VOF, que quando você erra uma, anula um acerto e tal. Só que a Sebrasp, ela faz também um concurso seriado, um vestibular seriado, que é o vestibular seriado lá da vestibular seriado lá da UNB, lá da UNB de Brasília. Também chama PAS, igual o da UFLA. Só que aí fala assim, então a gente pegar as provas antigas da Sebrasp lá para o PAS vai ser uma boa inspiração. Eu até olhei para ver, dá para ter uma noção do que eles gostam mais em matemática, mas não dá para ser certeiro, porque, primeiro, a prova da UNB lá, do seriado, ela é uma prova diferente. Primeiro, é uma prova bem interdisciplinar, as questões, por exemplo, nem são em ordem, tem primeiro as questões de língua estrangeira e depois é uma prova corrida, da questão 1 até a última questão, que vem misturado. Questão de matemática misturado com geografia, misturado com português, é bagunçado assim a ordem. E às vezes uma mesma questão é interdisciplinar, tem um gráfico, por exemplo, igual por isso que eu falei do IDH, eu lembrei. Aí tem uma questão que envolve ali geografia, geopolítica, com a interpretação do gráfico, lá para matemática já. Então, assim, é uma prova diferentona. Na mesma prova, que loucura, tem questões de VOF e de múltipla escolha, lá na prova da UNB, tá? Não é do PASES, não. Só que o PASES da UFV, por mais que a Sebrasp que faça, com base no que foi a prova do PASES 1 que vocês fizeram, veio uma prova bem estilo vestibular mesmo. Questões diretas, parecido com o PISM nesse sentido, né? Questões diretas, a pergunta ali, um gráfico, as alternativas, o cálculo. Então, eu não acredito que essas questões da UNB, do seriado da UNB, possam ajudar tanto. O que eu tomei como base é só assim, a Sebrasp gosta de interdisciplinaridade, interpretação, e a Sebrasp gosta de alguns tópicos dentro dos conteúdos, que aí eu usei esses tópicos para selecionar algumas questões. Por exemplo, probabilidade. Tá aí, ó, a gente vai chegar em probabilidade daqui a pouquinho. Vai cair na prova a probabilidade. Aí eu vi lá, a Sebrasp em probabilidade costuma ter mais incidência de um estilo de questão de probabilidade. Aí eu falei, então vamos treinar. Como são muitas provas de probabilidade, muitas possibilidades de probabilidade, então vou pegar aqui para treinar com questão nesse estilo. Vitória, foi o que eu falei. Eu acho que ajuda, mas não tanto. Sabe por quê? Ajuda no que eu acabei de falar. Para você conhecer o estilo do que eles costumam cobrar. Mas o jeito das questões, a forma de trazer o enunciado e tal, as alternativas, eu acho que é um pouco diferente. Até porque, como eu falei, é uma provona bem diferente do que a gente está acostumado. É uma prova que lembra a prova da FUVEST lá de São Paulo, essa da UNB do seriado, entendeu? E aí, outra coisa importante, na hora de pegar, vale pegar as questões para dar uma olhada? Vale. Mas na hora de pegar, confere no conteúdo programático daqui, o lá da UNB, qual que bate, qual que é o mesmo conteúdo, porque senão você vai pegar uma questão lá, por exemplo, eu sei que lá cai função trigonométrica no seriado deles, no módulo 2. E aqui, no PAS, não cai, então não faz sentido você pegar essa questão para treinar, entendeu? Probabilidade já cai. Qual se aproxima mais?
difícil, porque, como eu falei, está meio às cegas, porque não teve ainda a primeira experiência para a gente ver. Eu pegaria umas questões da Sebrasp de matemática, de múltipla escolha, porque a Sebrasp, tem igual a Paola falou, tem um monte de questões também que são de marcar, de VUF, então não faz muito sentido, do mesmo assunto. E eu pegaria também questões de seriados, de outros seriados. Por exemplo, a prova do ano passado, do PASES 1, foi, apesar do conteúdo não ser o mesmo, mas o estilo das questões, todas em matemática, foi bem parecido com o PISME, com o SASE, e aí eu gostei muito do estilo das questões de SASE, da UFVJM, que teve a prova, inclusive, semana passada. Então, assim, pode ser que algumas questões sejam na mesma pegada, eu até separei duas para a gente fazer hoje aqui, do SASE, beleza? Exatamente, eu concordo com o Lavo. Em relação ao estilo das questões, infelizmente, ele está meio às cegas. Eu diria que vai ser estilo de questão de vestibular, então daria para pegar a questão de PISM e SASE? Sim. Pode pegar a questão da Sebrasp, que seja de múltipla escolha? Sim. Porém, pega bem seguindo o conteúdo programático, porque disso aqui eles não podem sair. Então, assim, não vale a pena você pegar, vou pegar a prova, mesmo do SASE, que eu falei que eu gostei, pegar a prova do SASE, módulo 2, para resolver ela. Peraí, você não vai resolver toda. Tem coisa do SASE, módulo 2, que não cai aqui. Então, tem que olhar as questões que são do mesmo assunto. Por exemplo, a do SASE cai probabilidade também, análise combinatória também, juro composto também, matemática financeira, e matriz determinante, cai também. Mas, por exemplo, tem coisas aqui que não cai lá, e tem uns tópicos lá, tipo função trigonométrica e geometria espacial, que não cai aqui. Então, tem que tomar cuidado com essa diferenciação. Show de bola, pessoal? Então, seguindo aqui, deixa eu só armar um alarme aqui. Seguindo aqui, a gente viu. Tá, matemática financeira, beleza. Matemática financeira. Fique ligado em juros, né, simples e compostos, as fórmulas principais, questões de parcelamento, questões que envolvem parcelamento, aí o juro, geralmente é juro composto, aplicado a várias parcelas, né, como lidar com isso, o Enem gosta muito disso também, isso aí é uma coisa que coincide com o Enem. Se não falar nada, se é juro simples ou composto, geralmente, aí depende da banca, geralmente é composto, se for simples, geralmente é falar que é simples, é, e é isso, assim. Geometria. Aí, pessoal, geometria eu achei curioso. Eu nem coloquei, eu confesso, questões de geometria, porque eu achei muito estranho isso aqui, eu vou falar a verdade para vocês. Geometria, cálculo de perímetro e área. E essa questão de polígonos regulares também. Sabe por quê? Em qualquer seriado do Brasil, isso aí cai no módulo 1. E caiu no módulo 1 para vocês. E aí cobrou de novo no 2. E o que eu falei, né, ter feito as pressas, parece na minha cabeça, será que eles não queriam ter colocado geometria espacial, que eu costumo cair no 2? E não apareceu geometria espacial aqui. Mas colocou geometria plana de novo. Colocou geometria área de polígonos. No 1 tinha isso já, repetiu aqui. E não costuma ter no 2, né? E achei estranho, mas se está no conteúdo programático, pode ser que apareça alguma questão de área, mas é a coisa que vocês vão estudar no PASES 1. O importante aí é ficar esperto nas áreas mais convencionais, né? Que eles até destacaram aí, quadrado, retângulo, triângulo, trapézio, círculo, setor circular. Como calcular a área mesmo, e problemas envolvendo áreas. Lembrar das fórmulas e como usar. Opa, o que mais que a gente tem aqui que eu destacaria? Aí a gente entra na parte aqui de probabilidade. Ó, eu vou destacar aqui logo os pontos. Princípios de contagem, princípio aditivo e multiplicativo, diagrama da árvore, né? O diagrama da árvore é bem simples, você vai usar o princípio aditivo e multiplicativo, análise combinatória, que tem a ver com isso, né? Os princípios aditivo e multiplicativo, princípio de contagem, estão dentro aqui de análise combinatória, que é permutação, arranjo e combinação. Então, é uma coisa que provavelmente vai cair bastante, né?
porque tem muita incidência em seriados de módulo 2. E é um conteúdo que pega muito, né? Muita gente tem muita dificuldade com análise combinatória. Aí eu particularmente gosto bastante, é um conteúdo que eu gosto. Mas, enfim, fiquem ligados aí. Aqui, completando a análise combinatória, probabilidade, vou colocar aqui, vou destacar probabilidade, cálculo de probabilidades, que aí já envolve probabilidade como um todo, probabilidade condicional, eventos sucessivos. Análise combinatória e probabilidade são matérias que eu chamo de matérias irmãs, porque elas sempre caminham juntas, e às vezes você vai usar ali para resolver probabilidade, vai usar combinatória. Beleza? Então, essas duas aqui sempre aparecem juntas. As questões vão ser muito contextualizadas, mais diretas. Poxa, Olavo, aí você me apertou. Com base na Sebrasp, eu tendo a achar que seriam mais contextualizadas. Com base no estilo que foi a prova do PASE-Zoom, ou seja, com que a UFV costuma cobrar mais, e em questões de seriado vestibular, aí já mais direto. Então, eu diria, né, o que eu tenho a dizer é que vamos aguardar e vamos preparar para os dois casos, né, aqui. Aqui não tem muito o que adivinhar, não, infelizmente. É esperar mesmo como vai ser. Porque se fosse só pela Sebrasp, e se a prova do PASE-1 fosse bem estilo Sebrasp, eu diria que seria contextualizada as questões maiores, gráficos, tabelas e tal. Mas não foi uma questão, uma prova até bem estilo vestibular, né? Então, não foi parecido, nem parecia a prova da Sebrasp, digamos assim. Então, parecia mais prova da UFV antiga mesmo. Então, não sei te dizer. Vamos aguardar. Pessoal, fiz um apanhado geral sobre os tópicos. Repare, eu até anotei no papel aqui, que eu separei aqui 7 tópicos em geral, coisas que vocês precisam saber. Então, deu 9 horas agora, estamos aqui ao vivaço, a gente vai começar a resolver as questões. Então, recapitulando, ó, o checklist que eu falei. Matriz determinante, sistemas de equação, 2 por 2, 3 por 3, resolução de sistemas, matemática financeira, juro simples, juro composto, áreas, mas aí saber as formas de área, mas aí aquele negócio, né? Área eu achei esquisito, tá aqui no meio, mas tem. E análise combinatória e probabilidade. Então, só esses 6 tópicos, deve ter uma questão de cada, pelo menos, ou duas. Alguns vão ter que ter duas, são 12 questões, ou talvez até 3. Então, dentro desses aqui, desses tópicos, desses 6 tópicos, vão aparecer as questões de vocês na prova. E é em cima disso que eu vou trabalhar agora com a nossa revisão prática. Questão revisional número 1. Questão revisional número 1. Deixa eu colocar a canetinha vermelha aqui para ficar melhor para escrever. Essa primeira questão é uma questão do SASE. Não falei que a prova do SASE é uma prova bacana, assim, estilo vestibular, pensando que... posso sim, Vitória, claro, ó, anota aí, ó. Acredito que vai ter pelo menos uma de cada, de matriz determinante, equação matricial, talvez, sistema de equação linear, 2 por 2 ou 3 por 3, provavelmente alguma coisa de 3 por 3, imagino que vai aparecer. Matemática financeira, juro simples e juro composto, e ou parcelamento, né, que envolve porcentagem. Áreas, análise combinatória, né, que seria princípio multiplicativo aditivo e permutação, arranjo, combinação. E probabilidade, e todos os casos de probabilidade. Probabilidade condicional, probabilidade simples, probabilidade de eventos sucessivos. Então, esses são os tópicos que eu quero que vocês façam o checklist aí, os tópicos que vocês provavelmente vão encontrar na prova do domingo. Imagino, como eu falei, que desses 6 tópicos caia pelo menos uma de cada e provavelmente, né, no caso, vai aparecer, aliás, necessariamente vai aparecer mais de uma de alguns, né? 2, 3 de algum desses. Beleza? Pode aparecer, por exemplo, 2 questões de
de duas questões de probabilidade, ou três, uma de condicional, uma de probabilidade de espaço amostral, enfim, pode variar aí, né, a aplicação. Beleza? Show de bola. Vamos lá, a primeira questão aqui é a questão do SASE, como eu falei. Ele está falando assim, ó, dada a equação matricial, aí tem uma equação em forma de matriz, ou seja, são três matrizes. Aqui está trabalhando uma operação com matrizes. São três matrizes, né? Essa matriz multiplicada por essa resultou nessa. E com base nessa equação matricial, vocês têm que encontrar o valor de x, y, z e somar. Eu escolhi essa questão, ela nem é difícil, não, mas é mais para a gente relembrar, revisar, para quem nunca viu isso, aprender, dá tempo de aprender ainda. Isso aqui dá, porque é de ser simples. Como operar com matrizes? Pessoal, na hora de multiplicar matrizes, eu sempre vou multiplicar. Eu vou pegar da primeira a linha e da segunda a coluna. Então, a ordem aqui, no caso, ao contrário de de multiplicação de números, que a ordem dos fatores não altera, aqui altera. É linha por coluna, isso, exatamente. Quem falou aí? Isso lá, linha por coluna. Então, vou pegar aqui ó, a primeira linha pela primeira coluna. O resultado vai ser o número que está na primeira linha e na primeira coluna. Então, ó, 3, aí eu faço na ordem, como se fosse ali uma distributiva, 3 vezes 1 mais 0 vezes x é igual a z. Aí, só com isso, eu já descubro o valor do z, porque 0 vezes x é 0, 3 vezes 1 é 3, 3 é igual a z. Então, já achei o z. Olha o que eu faço. Agora, eu vou pegar a segunda linha com a primeira coluna. E aí vai dar o número que está na segunda linha, primeira coluna. Então, é 4 vezes 1 mais 2 vezes x. E isso é igual a 14. E aí eu vou resolver. Aqui, ó, 2x é igual. O 4 eu vou passar para cá, vai ficar 14 menos 4. 2x é igual a 10, então x é igual a 5, né? Só dividir 10 por 2. Beleza? Tranquilo? Tranquilinho, né? Agora, eu vou pegar a primeira linha de novo, agora com a segunda coluna. A primeira linha com a segunda coluna. Aí vai ser o número que está na primeira linha e na segunda coluna, que é o y aqui. A primeira linha com a segunda coluna. Beleza? Tranquilo, né? Vai ficar aqui, vai ficar aqui 3 vezes v, ou pulei ali, 3 vezes 1, desculpa, 3 vezes 5, a tela bugou e eu buguei junto. 3 vezes, ó, a primeira linha com a segunda coluna, para dar o y. 3 vezes 5 mais 0 vezes 2. Isso aqui vai dar o y. 3 vezes 5, 15. Aqui vai dar 0, é igual a y. Então, o x é 5, o z é 3 e o y é 15. Aí agora é só somar os três. Ó. Eu quero x mais y mais z. Então, eu quero 5 mais 15, que vai dar 20, mais 3, bem facinho, 23. Resposta letra B, tomara que tenha uma dessa para vocês. Show de bola? É isso aí, ó, B. Exatamente, exatamente. Tranquilo, pessoal? Então, operação com matriz, multiplicação principalmente, é assim que faz. E o resultado, né, sempre linha por coluna, a gente coloca ali o resultado onde vai ficar. Belezinha? Show de bola, show de bola. Próxima questão, questão revisional 2. Essa daqui também é do SAD, mas essa é de anos anteriores. E essa aqui eu escolhi porque essa tem uma pegada bem interessante, que é de um sistema
Mas aí a gente vai trabalhar a classificação do sistema. Sistema possível determinado, sistema possível indeterminado, sistema impossível. Nesse caso, pessoal, eu escolhi essa questão porque dá para resolver essa questão pelo sistema em si, né, sabendo de que maneira que fica o sistema quando ele tem infinitas soluções, quando ele tem nenhuma solução, quando ele tem uma solução só. E dá para resolver também usando matrizes, usando determinante, a ideia determinante para resolver sistema. Vou fazer aqui primeiro pela lógica do sistema mesmo, sem usar determinante. O que acontece, pessoal? Como eu falei, tem três classificações possíveis. O sistema ser possível determinado, o sistema ser possível e indeterminado, ou o sistema ser impossível. Quando o sistema é possível determinado, tem uma única solução. Na representação gráfica, as retas de cada equação vão se encontrar em um único ponto. Quando o sistema é impossível, ele tem infinitas soluções. Infinitas soluções. A reta, elas ficam coincidentes, uma em cima da outra. Ou seja, tem infinitos pontos que pertencem, né, às duas ao mesmo tempo. E no sistema impossível, não tem solução. Não tem solução. E as retas ficam paralelas, de modo que elas não se encontram nunca. Beleza? Então, essas são as classificações dos sistemas. Quando a gente está resolvendo um sistema, quando eu vou pegar aqui o sistema 2 por 2, que é mais simples, né? E esse aí também, inclusive, é 2 por 2. Se o sistema é possível e determinado, se o sistema é possível e determinado, acontece o seguinte: você vai resolver e vai achar, por exemplo, x é igual a um número e depois substitui e acha y igual ao número, ao valor dele. Bonitinho, belezinha. E aí, para resolver isso, quando você multiplica uma linha ou uma linha inteira, né, equação inteira por um número, e aplica aquele método da adição, uma das letras, isso subtraindo, Olavo, seria o método da adição, né, quando você subtrai uma da outra, dá para fazer. Quando é possível determinado, você subtrai, você junta as linhas e uma das letras some, só uma das letras, uma das incógnitas, no caso. A outra permanece e é a que você vai resolver. Então, quando isso acontece, é um sistema possível determinado. Você resolve uma, depois substitui na outra, belezinha, bacaninho, tranquilo. Mas o que acontece também, pessoal? O que pode acontecer, na verdade? Pode acontecer de você resolver o sistema e chegar em algo assim, ó, 0x é igual a zero. Ou seja, então 0y é igual a zero. Quer dizer, zero é igual a zero. Tem infinitos valores de x que fazem isso acontecer. Então, aí, quando chega nisso, a gente diz que tem infinitas soluções. Beleza? Quando a gente subtrai uma linha da outra, como o Olavo disse, acaba que as duas letras vão sumir. Vai ficar, e o número vai dar zero, vai ficar 0x igual a zero. Então, tem infinitas soluções, não dá para resolver. E pode acontecer também de ficar zero é igual a um número, sei lá, zero igual a 2, por exemplo. Isso aqui é um absurdo, né? Então, aqui não tem solução, zero igual a 4, enfim. 0x igual a um número que não é zero, não nulo. Quando isso acontece, é um absurdo, então o sistema é impossível. Beleza? Então, essas são as três classificações. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como que a gente trata isso usando matrizes. Beleza? Mas aqui é só para relembrar aí as classificações dos sistemas. Agora, vamos para a questão aqui, então. O sistema é esse, ó, que a gente tem. AX mais 4y é igual a 2. E x mais 3y é igual a b. Eu quero resolver esse sistema e como eu não sei qual o valor de A, eu vou tentar subtrair, igual o Olavo falou, mas eu vou tentar subtrair de modo que o Y desapareça. Por quê? De modo que o Y desapareça.
porque eu quero deixar uma letra, né? E aí eu consigo fazer o y desaparecer. De que maneira? Eu vou multiplicar essa linha aqui por menos 3, por exemplo. Aliás, vou multiplicar essa linha aqui por 3 e essa linha aqui por menos 4. Por quê? Porque quando eu multiplico a linha inteira, eu posso fazer isso, né? Esse 4y vai virar 12y na hora que eu multiplicar. E esse 3y, multiplicando por menos 4, vai virar menos 12y. Aí, na hora de juntar, vai cortar, subtrair, como o Olavo falou, e vai dar zero. Aí o y vai sumir. Aí, repara o que vai acontecer. Vamos fazer isso, então. Vai ficar 3ax mais 12y é igual a 6. E aqui vai ficar menos 4 menos 4x mais, aliás, menos 12y é igual a menos 4b. Vai acontecer isso daqui. Estou de bola por enquanto aí? Deu para entender? O que vai acontecer agora, pessoal? Deixa eu só pegar aqui. Pronto. O que vai acontecer agora? Quando eu juntar as duas linhas aqui, fazer o método da adição, vai ficar assim, ó. 3ax menos 4x, aqui vai dar zero, não é? E do lado de cá vai ficar 6 menos 4b. Beleza? Show de bola? Aí o que eu quero que aconteça? Aí, olha só. Lembrem que falou ali, ó, que esse sistema tem que ser um sistema possível indeterminado. Então, eu quero... Perdão, pessoal, última aula do dia, a gente já perde a voz. Eu quero chegar nesse caso aqui, ó, sistema possível indeterminado. Então, eu quero chegar em zero é igual a zero, certo? Para ser possível indeterminado, é isso aqui que acontece. É só quando isso aqui acontece. Ou seja, para ser possível indeterminado, então, esse lado de cá tem que dar zero e esse lado de cá também tem que dar zero. Aí agora eu vou igualar a zero, então, os dois lados e descobrir o A e o B para que isso aqui seja zero. Deu para entender? Então, do lado de cá, ó, vai ficar aqui, fazer aqui na frente, ó, do lado de cá, isso aqui para dar zero, vai ficar 3ax menos 4x é igual a zero. Então, 3ax é igual, passou menos 4x para cá, ficou positivo, 4x. 3a é igual a 4. Então, se eu excluir o x aqui, né? Se eu tirar o x aqui da jogada, 3a é igual a 4. Só simplificar o x e x, né? 3a é igual a 4. Então, 3a é igual a 4. E aí é, o a é igual a 4 terços. Beleza. Achei o A para que esse lado de cá seja zero. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. O lado de cá também tem que dar zero para cair nesse caso aqui. Então vai ficar 6 menos 4b igual a zero. Fazendo o mesmo, resolvendo, né? Vai ficar 6 igual a 4b e o b é igual a 6 sobre 4, que simplificando, é 3 meios. Então, B é 3 meios. Então, para que esse sistema seja possível indeterminado, o A tem que ser 4 terços e o B tem que ser 3 meios. Agora é só somar 4 terços mais 3 meios. Vou fazer aqui no cantinho, ó. 4 terços mais 3 meios. Vai fazer aqui o MMC, vai ser 6. Eu vou multiplicar aqui agora, posso fazer aquele método que a gente chama de método da borboleta, né? Multiplica os dois de baixo, depois multiplica cruzado e soma. Ou poderia fazer o MMC e fazer as frações equivalentes também, dá certinho. Aqui vai ficar 8 mais 9, vai dar, então, 17 sextos. E é isso que a gente está procurando. É a soma de A mais B. 17 sextos. A resposta, então,
letra D. De boa? Deu para acompanhar? Show de bola, pessoal. Tranquilo, né? Deu para entender? Então, toda vez que fosse. O que a gente tem que pegar nessa questão? Os casos, né? Quando é possível determinado, quando é possível indeterminado e quando é impossível. E para resolver usando. E para resolver usando matriz. Deixa eu só pegar aqui para mostrar para vocês. Espera aí que eu tenho. Cadê? Aqui. Para resolver usando matriz. Para resolver usando matriz, só mostrar aqui rapidão, eu repliquei a mesma questão. Usando matriz é o seguinte, pessoal, e usando determinante também. Quando eu pego uma matriz, um sistema, eu calculo o determinante, eu posso calcular o determinante da matriz, o determinante principal do sistema. O que é o determinante principal? É o determinante dos coeficientes que acompanham x e y. Nesse caso aqui seria A e 1 e 4 e 3. Isso aqui seria a matriz formada pelos coeficientes, certo? É mais simples, eu também acho, nesse caso. O que acontece? Para ser possível e indeterminado, a matriz principal, o determinante dela tem que dar zero. Então, como que eu calculo o determinante aqui? Multiplico cruzado. A diagonal principal, 3A. A diagonal secundária, 4. Então, fica 3A menos 4 igual a zero. Repara que cai direto na mesma coisa. 3A menos 4 igual a zero. Então, usando a determinante da matriz principal, tem que dar zero. Aí eu resolvo aqui o A é 4 terços. Pronto. Acabou. Aí, pessoal, acontece o seguinte. Vou só fazer um resuminho aqui. Quando o determinante da matriz principal é diferente de zero, significa que o sistema é possível e determinado. Então, quando o determinante é diferente de zero, sistema possível e... esse 1 é do x, né? É sempre os coeficientes que acompanham a letra. Aqui é 1x, né? O x quer dizer que é 1x. Quando o determinante da matriz principal é diferente de zero, quer dizer que é possível e determinado. Quando o determinante da matriz principal é igual a zero, aí pode ser dois casos. Pode ser o SI, sistema impossível, ou pode ser o sistema possível indeterminado. Como que eu descubro qual que é quando o determinante dá zero? Quando o determinante dá zero, se o determinante da matriz auxiliar, vou chamar aqui de dx ou dy, também dá zero, aí é aliás, dá diferente de zero, aí é um sistema impossível. Vou mostrar o que é isso daqui a pouquinho, tá? Agora, quando o determinante da matriz auxiliar der também zero, aí é um sistema possível e indeterminado. Como assim, pessoal? Vamos lá. O que é esse determinante x aqui da matriz auxiliar? Eu tenho o determinante principal, o determinante dx da matriz auxiliar é quando eu faço uma nova matriz, substituindo os coeficientes do que acompanham o x pelos coeficientes aqui, ó, independentes, os que estão depois da igualdade. Então, é só substituir o a e o 1 por 2 e b, e os y continuam normal, 4 e 3. Se esse determinante aqui der zero também, é SPI. Se esse determinante der diferente de zero, aí é sistema impossível. Que é aquele mesmo esquema ali, ó. Quando os dois dão zero, é SPI. Quando um dá zero, o outro dá diferente de zero, aí é impossível. É a mesma ideia, só que com matrizes, entendeu? No caso, mas poderia ser o dy também, substituindo a coluna aqui de y? Poderia. Mas aqui, como eu quero substituir a de x, porque tem a, para sair, para tirar o a daqui e usar o b. Deu para entender? Senão ficaria a e b. Eu não conseguiria resolver.
Mas, se bem que eu já tenho A aqui, né? Mas, enfim. A determinante da matriz auxiliar substituindo o A e o 1 por 2 e B, isso aqui, como falou que é um possível indeterminado, então quer dizer que isso quer que isso também seja zero. Então, isso aqui tem que dar zero. Então, como que isso dá zero? Vamos resolver, ó. 2 vezes 3, 6. 4 vezes B, 4B. Peraí. 6 menos 4B tem que dar zero também, para ser SPI. Porque se desse diferente de zero, seria sistema impossível. Então, resolvendo isso aqui, é a mesma coisa que a gente já resolveu ali, ó, é a mesma equação. Então, B é 6 sobre 4, que é 3 meios. Então, repara que dá para resolver assim também, usando os determinantes das matrizes. Show de bola? Dá para fazer essa questão, no caso, dos dois jeitos. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui, de boa? Rapaz, nesse caso aí, se você tiver de boa, souber de determinante, usar esse método determinante, eu acho mais rápido. Então, resumindo, se você souber fazer, usando determinante, nessas questões que envolvem um sistema e fala sobre possível determinado, possível indeterminado, impossível, eu acho mais rápido fazer pelos determinantes. Repara que ocupou até menos espaço, né? Foi até menos conta. Então, eu acho melhor fazer assim. Show de bola, isso aí. Pessoal, mais uma aqui, essa é do PISM, olha só. Já ajuda quem vai fazer PISM semana que vem. Se bem que esse não é assunto do PISM 2, não, que sacanagem. Isso só cai no PISM 3. Mas é do PASES, pode aparecer uma questão assim. Alguém falou aí que tinha dúvida quando o sistema é 3x3. Vamos fazer essa daqui para treinar, então. Pessoal, como eu estou preocupado com. Aliás, eu vou tentar fazer essa até o final. Eu vou falar assim: eu vou só armar aqui, montar o sistema, que a parte mais difícil nesses problemas que envolvem sistema 3x3 é você, o que eu chamo de passar do português para o matematiquês. É você traduzir o problema no sistema, né, nas equações. Depois resolver, é só ir substituindo. Vamos fazer junto aqui, ó. Ao final, está querendo saber, ó, o valor que João recebeu no final do dia. Ó, ao final de um dia de trabalho, os garçons João, Antônio e Paulo dividiram entre si R$ 300 de gorjetas. Antônio trabalhou por um período maior de tempo e por isso recebeu 2/3 da soma das gorjetas de Paulo e João. Paulo recebeu R$ 40 a menos que João. Pessoal, eu poderia chamar aqui de X, Y, Z, né? O que cada um deles recebeu. Mas eu vou chamar aqui, aproveitar as iniciais deles, J, A e P. O que eu sei aqui, pessoal? Que a soma dos três tem que dar 300, porque o total de gorjetas é 300. Então, J mais A mais P tem que dar 300. Então, J é quanto o João recebeu, A é quanto Antônio recebeu e P é quanto Paulo recebeu. Beleza? Então, a primeira equação já está aqui. Já consegui traduzir aí do português para o matematiquês a primeira equação. A segunda equação, Antônio trabalhou por mais tempo e ele recebeu 2/3 de quê? Da soma de Paulo e João. Então, 2/3 de Paulo mais João. Então, Antônio recebeu 2/3 de P mais J. E por último, Paulo recebeu R$ 40 a menos que João. Então, o que o Paulo recebeu é o que João recebeu menos 40. Coitado, Paulo recebeu 40 menos. Nosso careca aí, ó. Recebeu 40 a menos que João. Pega o que João recebeu e subtrai 40 para dar o que o Paulo recebeu. Então, pronto, pessoal. Eu tenho aqui, ó, consegui escrever o meu sistema. Até aqui, de boa, consegui traduzir aí do que está escrito
para minhas equações. Para minhas equações. Show? Agora, nós vamos fazer o seguinte: vamos resolver. E para resolver aqui, eu vou usar o método da substituição, então, o escalonamento que a gente diz, que é isolando uma letra e substituindo a outra. Nesse caso, como o P já está isolado ali embaixo, eu posso só substituir. Ó. Eu já sei que o P, o que o Paulo recebeu, é J menos 40. Então, eu vou substituir essa equação nessa de cá. Então, vai ficar como? Vai ficar, ó, A, fazendo essa substituição, A é igual a 2 terços de, no lugar do P, eu vou colocar J menos 40. J menos 40 mais J. E aí eu vou resolver isso aqui, ó. Vai ficar A é igual a 2 terços de 2J menos 40. Agora, olha só, eu sei quanto que o P vale em função do J, eu sei quanto que o A vale em função do J. Agora é só substituir tudo na equação de cima. Eu vou substituir tanto essa como essa na equação de cima. Vou chamar aqui, sei lá, de equação 1. Eu vou substituir ambas na equação 1, substituindo as duas, os dois resultados que eu tive, né? Substituindo. Não. Aqui que eu vou ter J mais A, que é aquilo ali tudo, ó. 2 terços de 2J menos 40, mais P. E o P é o quê? J menos 40. Isso aqui é igual a 300. Repare que agora eu vou resolver essa equação aqui, e a única incógnita é o J. Agora eu sei que eu consigo resolver, porque sobrou só o J. Aí é uma equação normal, letra para um lado, número para o outro, e achar o J aí. Melhor, eu não vou ter o trabalho nem de voltar e substituir nas outras para poder achar o P e o A, porque a pergunta é justamente o J. Quer saber quanto que João recebeu. Então, basta substituir. Aliás, basta resolver essa equação. De boa? Belezinha, né? Resolvendo aqui, então, vou juntar aqui, ó, J com J, 2J, vai ficar 2J. Vou arrumar essa equação aqui primeiro para resolver. Vai ficar 2J mais, eu vou resolver aqui também, ó, 2 terços de J, 2 vezes 2, 4, 4J sobre 3, menos 2 terços vezes 40, fica 80 sobre 3, mais menos 40, na verdade. Aí eu vou pegar esse menos 40 e eu vou jogar para o lado de lá somando. Então vai ficar igual a 340. Show de bola? Agora é só resolver. Como está aqui sobre 3, eu vou colocar todo mundo sobre 3. Tá bom, certo, pessoal? Para colocar todo mundo sobre 3, se eu colocar isso aqui também sobre 3, eu tenho que multiplicar por 3 em cima também. Ali vira 6. Se eu for colocar aqui sobre 3, eu tenho que multiplicar em cima também por 3. Vai ficar 1020, né? 1020. Agora, eu posso, está todo mundo sobre 3, eu posso excluir esse 3 da jogada, porque como 3 é denominador dos dois lados, não vai fazer diferença mais, né? Posso tirar ele dos dois lados e focar na parte de cima para resolver. Então, resolvendo aqui a parte de cima, vou pegar mais uma página aqui para resolver a parte de cima, rapidão. Resolvendo aqui a parte de cima, vai ficar 6J mais 4J menos 80 é igual a 1020. Passo o menos 80 para cá somando, aqui dá 10J é igual a 1020 mais 80. Então, 10J é igual a 1.100. Então, J é igual a 1.100 dividido por 10, que vai dar 110.
Então, quanto que João recebeu? J, 110, e é exatamente o que está perguntando. Resposta D. Show de bola? Isso aí. Belezinha, Vitória? Maravilha, pessoal? Tranquilo? Entendido? Alguma dúvida? Vamos que vamos, pessoal. Eu sei que o pessoal está cansado, mas vamos lá. Vamos completar aqui mais algumas questõezinhas para a gente chegar calibrado no final de semana. Lembrando que qualquer dúvida também, vocês podem me mandar no WhatsApp, no Instagram lá. Fiquem à vontade. A próxima questão, vou ser bem direto nela, é a questão de matemática financeira. E aqui em matemática financeira, pessoal, o que eu quero que vocês lembrem? Que quando for juros simples, é aquela fórmula de multiplicar capital vezes taxa vezes tempo, a taxa em porcentagem, a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Se for juro composto, e para achar o montante, é só somar o capital mais o juro. Se for juro composto, eu já acho o montante direto. É o capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. O montante também é o capital mais o juro. Então, isso aqui é para juros simples e essa aqui para juros compostos. Show de bola? Vou colocar aqui embaixo. Essa aqui para juros compostos. Aquela ali vale para os dois, né? Só para lembrar aí, às vezes, quando a gente usa juro composto, às vezes quando a gente usa juro composto, cai uma equação exponencial quando está procurando tempo. Por isso que eu falei que, de repente, vai precisar de um log, de um exponencial para resolver. Tá bom? É a B? O Olavo já mandou ali a B. O Olavo está rápido. É isso mesmo, Olavo. Muito bom. Dá para fazer sem fórmula, como, por exemplo, 1,1 dá sim. Por exemplo, pessoal, quando a taxa é de 10%, esse 1 mais a taxa vira 1,10, por exemplo. Tá bom? É 1, fica 1 mais 0,10. Aí vira 1,1 e você vai só multiplicando por 1,1. Porque juro composto é aquele que a cada ciclo multiplica pela taxa novamente. Adequando a questão, exatamente. Show de bola. Pessoal, mas essa questão aqui nem envolve isso, por isso que eu quis fazer o lembrete aqui de juro simples e juro composto. Essa questão ela é mais simples, é uma questão da Unicamp, tá? Mas ela pega o seguinte, ó, tá falando, uma compra no valor de R$ 1.000 será paga com entrada do valor de R$ 600 e uma mensalidade de R$ 420. A taxa de juros aplicada na mensalidade é igual a... Sabe o que eu queria lembrar com você? Não precisa nem usar fórmula para essa questão aqui. Mas é só pensar o seguinte: quando é questões de parcelamento e de compra, pessoal, com juro, o valor da entrada não tem juro em cima dele. Por quê? Porque o juro é aplicado com o passar do tempo. Entrada não tem juro. Porque se pagou na entrada, não foi colocado, a pessoa não ficou devendo. E o que eu quero dizer com isso? Toda questão que envolve parcelamento, a partir que pagou a entrada, a porcentagem é calculada sobre a dívida. Sobre a dívida. Tem uma música de Rosa de Saron, chama Sobre a Dúvida. Sempre que eu escuto, eu lembro sobre a dívida aqui. E lembro dessa parte da matéria. É calculada sobre a dívida. Então, por exemplo, nesse caso, o que vai acontecer? Ó, o produto era R$ 1.000, pagou a entrada de 600. Então, a dívida que sobrou é de R$ 400. Todo mundo entendeu? Então, a pessoa ficou devendo 400. Então, é sobre esses 400 que vai incidir o percentual de juro. E aí é só pensar,
Se a pessoa pagou 420 na mensalidade, então, ó, de 400 para 420, houve um aumento de 20, né? De 400 para 420, houve um aumento de R$ 20. E um aumento de R$ 20 representa quantos por cento de 400, que é o que estava devendo, que é a dívida? Então, dá para fazer com regra de 3, dá para fazer com fração, ó. 20 sobre 400 é quanto em porcentagem? Vezes 100. É só simplificar aqui, vai ficar 20 por 4, 5%. Ou então dá para fazer de cabeça, né? Quanto que é 10% de 400? 40. Então, 20 é a metade, é 5%. Então, é 5%. Essa questão iria errar se você calcula pensando em 1.000, aumentou 20, mas aumentou 20 em 1.000, como se o valor que você toma como padrão fosse o valor da compra como um todo. Aí você ia achar 2%. Mas não é 1.000. Você tem que pegar a dívida. A porcentagem é calculada sobre a dívida. Todo mundo entendeu? Então, por isso que a resposta aí, questão mais simples um pouco, é 5%. Beleza? Tranquilo? Isso, exatamente. Exatamente. O segredo dessa questão é lembrar de descontar a entrada, né? Descontar a entrada para pegar só 400. Show de bola, pessoal. Seguindo aqui, agora a gente vai trabalhar com. A gente vai trabalhar aqui, tomara, né, Paola? Com análise combinatória e probabilidade, para fechar, para a gente encerrar aqui. Questão do SASE também, questão bem clássica para a gente trabalhar aí, análise combinatória. A comissão organizadora de um campeonato de futebol estabelece que, entre todos os jogadores que participassem de cada jogo, seriam sorteados 2 integrantes de cada time para fazer o exame antidoping. Em um dos jogos do time chamado Exatas, 12 jogadores participaram do jogo e estão aptos a serem sorteados para o exame. Dentre esses jogadores, 2 tomaram os remédios que poderiam ser verificados pelo exame antidoping. O total de possibilidades do sorteio para o time Exatas, em que pelo menos um dos atletas, que tomaram o remédio possa ser sorteado falou total de possibilidades, a gente já pensa é, em análise combinatória. Outra palavrinha-chave, falou de escolher, vai sortear ou escolher, no caso aí vai sortear 2 em 12, escolher 2 em 12. Isso aí não pode ser permutação, tem que ser combinação ou arranjo. Pessoal, quando vai escolher uma quantidade dentro de um grupo, é combinação ou arranjo. Quando vai usar o grupo todo e vai só ordenar, organizar eles, posicionar, aí é permutação. Tá certo? Dá para resolver esses problemas. Aí, exatamente, Olavo, se quando você vai escolher algumas combinação ou arranjo, como que eu diferencio um do outro? Combinação, a ordem não importa. Arranjo, a ordem importa. Nesse caso aí, é combinação, então, porque eu tenho que sortear 2 jogadores, a ordem não importa. Tem 12 jogadores no time, se forem sorteados João e José, ou José e João, é a mesma dupla, então a ordem não importa. Então a gente vai ter que pegar aí um caso de combinação. Porque é para escolher 2 em 12 e a ordem não importa. Exatamente, Daniele, certinho. Pessoal, o que acontece aqui agora? Agora, para resolver, vamos pensar aqui um bocadinho. Eu já viu combinação, só que muitas vezes não é só uma combinação que a gente tem que fazer. Se não tivesse restrição nenhuma, se não tivesse restrição nenhuma, era só pegar e fazer combinação de 12 para escolher 2. Só. E pronto, acabou. Porém, aí tem restrição. Qual que é a restrição? Quer saber o total de possibilidades
de que pelo menos um dos dois atletas seja sorteado. Aí, olha só o que a gente vai fazer. Eu poderia fazer de um jeito aqui que eu vou mostrar, ó, fazer o seguinte. Como eu quero que pelo menos um deles seja sorteado, pode ser um deles ou pode ser os dois. Ou, no caso, são atletas diferentes, né? Vou chamar aqui de João e José. Pode ser João e mais alguém, que não é José. Pode ser José e mais alguém, que não é João. Ou pode ser os dois juntos. Ou seja, eu teria que separar em casos e somar todos esses resultados. O número de combinações que tem com João sendo sorteado, sem José. O número de combinações com José sendo sorteado, sem João. Daria na mesma quantidade, né? Ou o número de combinações com João e José juntos. E teria que somar tudo isso no final. Porém, pessoal, assim demoraria mais. Para fazer assim, eu teria que fazer em três casos, no caso. Três casos, no caso. E somar tudo. Sabe um jeito mais rápido para fazer isso? O jeito mais rápido de fazer isso é calcular o seguinte. Vocês concordam? E presta atenção no que eu vou falar agora, que é uma dica boa para questões de análise combinatória ou de probabilidade que tem a palavrinha pelo menos um, ou ao menos um. Quando tem o pelo menos um, toda vez que aparece o pelo menos um, é mais fácil você calcular o nenhum e depois subtrair do total. Como assim? Ó, eu quero saber de quantas formas pelo menos um é sorteado, é mais fácil eu calcular de quantas formas nenhum é sorteado e depois subtrair o total menos isso. Vocês concordam que se eu calcular o total de possibilidades e calcular o número de possibilidades para nenhum ser sorteado, quando eu subtrair, vai sobrar todo o resto? Vai sobrar todos os casos que tem pelo menos um? Deu para entender? Então, em questões de análise combinatória de probabilidade, que aparecer o pelo menos um, é mais fácil a gente calcular o nenhum e depois subtrair o total menos isso, do que ficar separando em muitos casos. Pelo menos um, pode ser dois, pode ser três, somar tudo. Deu para entender? Então, a gente vai fazer aqui o total de possibilidades menos o número de possibilidades com nenhum, menos o número de possibilidades, já sei que é combinação, né? Com nenhum deles. Deu para entender? Qual que é o total de possibilidades? Eu tenho 12 jogadores para escolher dois. Combinação de 12, pegando de dois em dois. Beleza? E o número de possibilidades que não tem nenhum deles? O número de possibilidades que não tem nenhum deles quer dizer que eu vou pegar dois dos outros 10. Porque se eu tirar eles dois, eu não quero que eles participem. Eu vou ter 10 outros jogadores para escolher dois. Deu para entender? Agora é só calcular essas duas combinações e subtrair. Aqui vai dar 12 fatorial, né, pela fórmula da combinação, vai dar 12 fatorial sobre 10 fatorial, que é a diferença de 12 para 2, e 2 fatorial, e aqui vai ficar 10 fatorial, 8 fatorial, que é a diferença, 2 fatorial. Resolvendo aqui, ó, vai dar 12 vezes 11 sobre 2, porque o 10 fatorial vai cortar com 10 fatorial, menos 10 vezes 9 sobre 2. Mesma coisa aqui, o 8 fatorial vai cortar. Aqui eu vou simplificar, 12 por 2 é 6. Aqui eu vou simplificar, 10 por 2 é 5. Vai ficar 6 vezes 11, 66, menos 5 vezes 9, 45. Então, tem 66 duplas possíveis ao todo, e são 45 duplas que não tem nenhum deles. Então, a diferença, 21 duplas, tem pelo menos um deles. A resposta é letra B, 21. Deu para entender a ideia? Show de bola, tranquilo, né? Apareceu pelo menos um, calcula o todo, total nenhum e subtrai.
Próxima questão, essa também é do SASE, essa é novinha, a questão caiu no SASE na semana passada, a última prova agora do SASE, e de probabilidade. Por que eu gosto de pegar questões recentes, pessoal? Porque, por mais que são bancas diferentes, eu vejo, pela minha experiência nessas provas, uma tendência, quando está cobrando determinado tópico dentro da matéria, os outros concursos cobrarem algo parecido também. Então, qual é essa ideia aqui, dessa questão? Essa de probabilidade já. Probabilidade tem muitas questões diferentes, né? Pode ser probabilidade condicional, eventos sucessivos, lançamento de dado, lançamento de moeda, soma de probabilidades, interseção, enfim. Mas eu trouxe dois casos aqui, espero que algum deles ou alguns deles apareça na prova de vocês, vocês consigam resolver com a ajuda que eu vou tentar passar aqui. Detalhe, para todos os casos, probabilidade é o quê? É uma razão entre o número de casos favoráveis, ou seja, o número de vezes, escrever isso aqui melhor, número de casos favoráveis, ou seja, o número de vezes que acontece, favoráveis, que acontece o que eu quero, dividido pelo total de possibilidades, que é o espaço amostral. Isso que é probabilidade. Em todos os casos, é isso aqui que eu vou fazer. Aí tem uma outra, aí quando entra, você falou que tem vários exercícios diferentes. É porque entra em detalhes aí, que não vai ter tempo para a gente hoje, mas entra em detalhes, em nuances que variam de um exercício para outro. Quando o espaço amostral varia, quando o evento, né, varia, evento é independente, é dependente, sucessivo, e assim por diante. Vamos ver esse caso aqui, pessoal. Fazendo os outros dois lançamentos, a probabilidade de Galvão ganhar o brinde é probabilidade. Pelo comando da questão, ainda para saber que é probabilidade. Uma loja, em seu 8º aniversário, ofereceu a seus clientes uma série de brindes promocionais. Para ganhar um dos brindes, os clientes deveriam jogar um dado honesto, não viciado, com seis, errar aqui, não ir viciado, mas é viciado, com 6 faces numeradas de 1 a 6, por 3 vezes consecutivas. O cliente ganha um brinde se conseguir que os resultados, o cliente, peraí, 3 vezes. O cliente ganha um brinde se conseguir que os resultados dos 3 lançamentos sejam distintos e que a soma dos resultados dê 8. Ao lançar o dado pela primeira vez, Galvão obteve resultado igual a 2. Fazendo os outros dois lançamentos, qual a probabilidade de Galvão ganhar o brinde? Pessoal, vamos lá. Primeiro, o primeiro lançamento já foi. Então, deu 2. Ó, tem o primeiro lançamento, tem o segundo lançamento e tem o terceiro. O primeiro já foi, deu 2. Acabou. Não tem outra possibilidade. O segundo lançamento tem 6 possibilidades. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o segundo lançamento pode ser de 1 a 6. E o terceiro lançamento também pode ser de 1 a 6. Eu quero saber, primeiro, para calcular a probabilidade, eu quero saber qual que é o total de possibilidades. Aqui tem 6 possibilidades e aqui também tem 6, certo? Então, eu tenho 36 possibilidades. 6 vezes 6. Lembrando o princípio multiplicativo, né? Para cada uma das possibilidades do segundo lançamento, tem 6 possibilidades do terceiro. 6 vezes 6, 36. Então, o denominador é 36, das alternativas, todas são 36. Então, nem teve graça ali. Todas as possibilidades são 36. De boa? Beleza, né? Agora, no numerador, eu tenho que colocar quantos casos favoráveis eu tenho, ou seja, quantas vezes acontece o que está querendo. E o que está querendo? Que seja a soma de 8, sem repetir. Essa palavrinha aqui é importante, é distintos, quer dizer que não vai repetir. Pessoal, olha, até cadê? Até pelas alternativas, são números pequenos, ó, pode ser 1, 2, 4, 5. Dá para fazer isso aqui manualmente, né? O primeiro,
o segundo lançamento e o terceiro tem que somar. A soma desses dois tem que ser 6, vocês concordam? A soma tem que ser 6. Por que 6? Porque já tem 2 ali do primeiro. A soma dos 3 tem que ser 8. Interpretação aí. Então, a soma dos 3, desculpa, dos 2 tem que ser 6. E não pode repetir nenhum. E aí, então, quais possibilidades eu tenho? Pode dar 1 e 5. Se for 1 e 5, ó, 2 mais 1 mais 5 dá 8. Pode ser 2 e 4? Não, porque se for 2, vai repetir ali, ó, e não pode. Pode ser 3 e 3? Não pode, porque repete também. Pode ser 4 e 2? Não pode, porque repete o 2. Pode ser 5 e 1. Ah, mas 5 e 1 não é a mesma coisa? Não, porque são 3 vezes consecutivas. São dois casos, né? O segundo ser 1, o terceiro ser 3, 5, e o segundo ser 5, o terceiro ser 1. Então, é diferente. E só tem esses outros dois casos aqui, ó. Só existe essas duas possibilidades, o segundo e o terceiro dado, para acontecer o que a gente está querendo, para a soma ser 8 e eles não repetirem, nenhum deles repetirem. Então, tem duas possibilidades em 36. Resposta, letra B. Nesse caso, são, Olavo, porque está falando que vai jogar 3 vezes consecutivas. Então, inclusive, para eu colocar ali 36 possibilidades, eu estou considerando que o segundo lançamento e o terceiro são lançamentos distintos, né? Então, sair um no segundo e sair 5 no terceiro é uma situação diferente, né? De sair 5 no segundo e 1 no terceiro. Isso aí. Show de bola, meu querido. Beleza, pessoal? Resposta letra B, então. Maravilha? Essa aí pega mais pela interpretação. A execução em si é tranquila. De boa? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos finalizar aqui, ó. Às 10, igual eu falei com vocês. A última questãozinha que eu separei para a gente treinar. Tomara que inspire boas questões para vocês na prova. Essa é do Enem, tá? É bem típica de Enem, mas pode ser que apareça algo parecido. Detalhe, cerejinha do bolo, para finalizar. Quando eu falei com vocês que eu reparei que nas questões da Sebrasp de probabilidade tinha um certo estilo de questão que caía com mais frequência, era esse estilo aqui, tá? Quando dá porcentagens em um experimento, que você tem que pegar, como se fosse uma probabilidade condicional, de um evento dentro do outro. Por exemplo, esse caso aqui a gente vai fazer, mas a questão que eu vi lá da Sebrasp era algo do tipo de 90% das pessoas. Tem uma certa vacina que, quando a pessoa vacina, 90% das pessoas que vacinam ficam imunes, 10% não. Numa população que tantos por cento foi vacinado, qual a probabilidade de sortear uma pessoa e essa pessoa ser vacinada, sabendo que ela é imune, por exemplo? A probabilidade condicional, quando dá uma condição. Qual a probabilidade de ser tal coisa, sabendo que outra coisa? Deu para entender? Então, é o caso aí de probabilidade condicional. Nesse tipo de situação, de probabilidade condicional, tem como se fosse uma pegadinha bem tradicional, que a gente tem que ficar esperto, tá, pessoal? E é o que acontece nessa questão aí. Quer ver? Vamos lá. O que está falando aí? Qual a probabilidade de esse funcionário ser do sexo feminino? Vamos ver a questão. O gerente de uma empresa sabe que 70% de seus funcionários são do sexo masculino e foi informado que a porcentagem dos empregados fumantes dessa empresa é de 5% dos homens e 5% das mulheres. Selecionando ao acaso a ficha de cadastro de um dos funcionários, verificou tratar-se de um fumante, ou seja, probabilidade condicional, porque já deu uma condição.
eu sei que essa pessoa é fumante. Agora, eu quero saber qual a probabilidade dela ser do sexo feminino. Então, pessoal, o que que a gente quer? Ó, o que que é o caso favorável na hora de fazer a probabilidade? Nós queremos que seja do sexo feminino. O que que a gente já sabe? Sabemos, eu gosto de escrever assim, que é fumante. Agora vamos lá. Vamos fazer como se fosse uma tabelinha, pessoal. O que que acontece? Vamos pensar aqui. Quantos são fumantes nessa empresa? Nessa empresa, 5% dos homens são fumantes. 5% dos homens. Mais 5% das mulheres. Então, essa é a porcentagem de fumantes. Só que, quantos por cento são do sexo masculino? São 70. Então, quantos fumantes do sexo masculino existem? Então, eu posso dizer que os fumantes, 5% do sexo masculino é 5% de 70%. E os 5% das mulheres que são fumantes se representa 5% de 30%. De onde você tirou esse 30%? E geralmente, de questão, tem essa parada implícita aí. Se 70% dos funcionários são homens, quer dizer que 30% são mulheres, não é? Então, 5% dos homens são fumantes. Quanto que é exatamente a pegadinha lá? Então, quantos por cento de fumantes eu tenho aqui? 5% de 70, ó. 5% de 70, 10% é 7, então 3,5%. Então, 3,5% são homens fumantes. E 5% de 30 vai dar 1,5%. 1,5% são as mulheres fumantes. Então, isso aqui, ó, são os homens fumantes. E isso aqui são as mulheres fumantes. Deu para entender, pessoal? Porque dentro dos fumantes, 5% dos homens fuma, então 5% de 70%. E 5% das mulheres fuma, 5% de 30%. Aí, na hora de calcular essas porcentagens de porcentagens, vai dar 3,5% do total é homem fumante. 1,5% do total é mulher fumante. Então, aqui eu tenho que, ao todo, na população de fumante, tem 5%. E é óbvio, né? Se é 5% de homem e de mulher, essa população de fumante é de 5% ao todo, total de fumantes. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu quero saber qual a probabilidade desse funcionário ser do sexo feminino. Mas eu já sei que ele fuma. Então, qual vai ser a probabilidade? Se eu já sei que ele fuma, eu estou aqui entre os 5% que fumam. E eu quero que seja do sexo feminino. 1,5% são de mulheres fumantes. Então, entre os 5% de fumantes, tem 1,5% que é de mulher. Quanto que isso representa? 1,5 sobre 5, basta multiplicar por 2 em cima e embaixo, vai dar 3 décimos. E 3 décimos é 30%. Resposta letra B. Duas observações que eu queria fazer, pessoal. Primeiro, uai, Renato, ué, não bastava saber, então, que se 70% são homens, então 30% são mulheres e marcar direto? Nesse caso seria. Por isso que eu fiz a conta até o final. Por que nesse caso seria? Porque nesse caso, como a quantidade, a porcentagem de homem e de mulher que fuma é igual, por isso que deu isso, não variou, não é? Agora, se colocasse ali, por exemplo, que 5% dos homens fumam e 10% das mulheres fumam, aí ia mudar e eu teria que fazer esse cálculo mesmo, até o final. Então, o primeiro detalhe é esse. Segundo detalhe,
é o que vocês comentaram aí de cair na pegadinha. Nesse tipo de questão, eu costumo dizer que é montar a tabelinha. A gente monta a tabelinha, né? Tem homem e mulher, fumante e não fumante. Então, eu quero calcular a porcentagem de fumantes homens, então eu calculo o percentual de fumantes homens em cima da porcentagem de homens. A porcentagem de fumantes mulheres, eu calculo a porcentagem de fumantes mulheres em cima do valor percentual de mulheres. Aí eu vou ter o total de fumantes para poder fazer o cálculo. E na hora de fazer o cálculo, tem que lembrar, e para não cair, né, na pegadinha, que na hora de fazer o cálculo, se deu uma condição, se falou que já sabe que a pessoa considerada aí é fumante, então, na hora de fazer a probabilidade, isso muda meu espaço amostral. Meu espaço amostral não é mais 100. Nesse caso aí, reduziu para 5, porque meu espaço amostral está só nos fumantes. Então, quando dá uma condição, sabendo que, tratando de, você muda, você faz esse cálculo que eu fiz e você muda o espaço amostral. O espaço amostral passa a ser a porcentagem ou a quantidade que foi dada. E o evento que você vai colocar em cima, os casos favoráveis, são a interseção, ou seja, por exemplo, embaixo, só os fumantes, e em cima, só mulheres fumantes, entendeu? Por quê? Por que tudo isso? Porque eu já sei que é fumante, então em cima e embaixo tem que ser só fumante. E como eu quero saber a probabilidade de ser mulher, em cima vai ser mulheres fumantes, e embaixo só fumante. Deu para entender? Se várias situações são da mesma pegada aí em questões de probabilidade. Show de bola, pessoal! Bom demais, então. Espero que tenha ajudado vocês aí, tenha dado uma luz nessa reta final. Lembra lá do checklist, aqueles tópicos que eu destaquei. Esse material eu vou disponibilizar lá no grupo para vocês, ó, esses destaques aqui. Tentei fazer uma de cada, pelo menos, para dar aquela aperfeiçoada, digamos assim, para fechar, né, essa revisão. Qualquer dúvida amanhã ainda, tiver alguma coisa assim, pode me mandar, tá? Manda mensagem lá no WhatsApp, no Instagram, fiquem à vontade, me siga lá no Instagram, aproveite, tamo junto, né? Seria um prazer conhecer vocês, né, melhor depois desse encontro aqui, tá bom? Conhecer melhor, poder acompanhar, a gente trocar ideia, vou ficar feliz. Obrigadão pela presença, obrigadão pela companhia. Valeu aí, Miguel. Valeu, pessoal. Tamo junto demais. Sucesso no final de semana, que vocês arrebentem nesse Pazes 2. Abração, fica com Deus. Até a próxima, pessoal do YouTube aí. Tamo junto também.